delação ou colaboração premiada está prevista desde a Lei de Crimes Hediondos de 1990. Ganhou força nos últimos anos e serve para desarticular organizações criminosas. Pode ser requerida pelo próprio réu, advogado ou promotor responsável pela investigação. O delator presta informações úteis para esclarecer um crime em troca de benefícios. Após a homologação do acordo, o juiz pode conceder redução da pena de 1 a 2/3 do total, pena em regime semiaberto, anulação total da condenação ou ainda perdão pelo envolvimento no crime. Caso as informações sejam falsas, o juiz poderá aumentar a condenação e ainda processar o colaborador por delação caluniosa, o que tem pena de 2 a 8 anos de prisão. O papel do juiz na delação premiada é o tema do debate entre o jurista André Ramos Tavares, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, o ex-ministro da Transparência e professor de Direito Penal, Fabiano Silveira, e o procurador da República, Vladimir Aras. O juiz e a delação premiada é o que vamos debater agora. Gisele, um tema bastante complexo, não é mesmo? Bastante complexo, André. Qual é a atuação do juiz nessas colaborações? E mais, quais são os limites? O que o magistrado está habilitado ou não a fazer? Exatamente. E para discutir isso temos dois convidados especialistas no assunto. Queria cumprimentá-los, agradecer a presença de ambos hoje aqui e dar início ao nosso debate, tentando inicialmente esclarecer, não é, o que significa a delação premiada, até para depois a gente poder passar para uma outra discussão sobre se isso realmente mudou muito significativamente o sistema jurídico brasileiro, se nós mudamos o nosso modelo, né, e o próprio modelo da função do juiz e da função do advogado, do Ministério Público. Mas, enfim, acho que seria interessante começar indicando aí o que é a delação premiada. Bom, a delação premiada surge como um novo modelo de justiça negocial no âmbito da justiça criminal, que é conflitiva, um sistema de conflito de embate entre o advogado e o Ministério Público, e a justiça penal pactuada surge com a perspectiva de trazer, de um lado, um instrumento de investigação para o Ministério Público, por outro lado, um instrumento de defesa novo para os advogados. E no meio desse diálogo entre as partes no processo penal acusatório surge a importante função do juiz, que tem o papel de checar a correção do acordo na perspectiva do interesse público, da legalidade, da constitucionalidade, e também no aspecto muito importante que é de verificar se a defesa efetiva foi prestada em relação àquele potencial colaborador. Então, estamos falando de acordos no âmbito penal, não é? André, o que acontece? Durante muitos anos, durante décadas, a confissão teve um valor muito, eu diria quase irrelevante, porque ela funcionava como uma circunstância atenuante da pena e ela funcionava só lá no final do processo de aplicação, quando se reconhecia a culpabilidade do réu. E desde o início dos anos 90, nós começamos a mudar um pouco isso com mudanças em legislações esparsas, leis do crimes hediondos, leis do crimes contra o sistema financeiro nacional. E também surgiu, no âmbito dos juizados especiais, um microsistema negocial, né? Acho que foi uma experiência muito exitosa em relação à transação penal, composição dos danos civis. Sim. E realmente ali foi, digamos, um tubo de ensaio para as mudanças que ocorreriam. E a partir de 2013, sim, eu acho que aí surge, Vladimir, realmente não mais um modelo de recompensas, mas um modelo negocial. Nós aprofundamos, mergulhamos nisso e tivemos uma curva evolutiva muito acentuada, né? Assim, nós tivemos que aprender muitas coisas rapidamente, à força, né? Às vezes com a hesitação da jurisprudência, e testes mesmo. Esse instituto foi sendo testado pouco a pouco, né? Eu acho que ainda há espaço para ordenar muitas coisas que foram, digamos que a lei ainda não previu, e eu acho também que esse papel, o desenho do juiz, como ele se coloca diante dessa questão, acho que realmente é uma questão muito importante para decidir o futuro desse instituto na sua maior ou menor recepção na legislação, nas práticas dos órgãos de persecução penal. O que me parece é um remodelamento, se assim podemos dizer, em relação às funções que cada um
representa, né? Porque o Ministério Público também está acostumado com aquela questão do princípio da obrigatoriedade da ação penal, ele passa a ver a ação penal sobre uma outra perspectiva em relação quando se tem um acordo de colaboração premiada. O juiz, da mesma forma, ele passa a ter uma atuação, de acordo com o que nós temos na lei, de regularidade, de voluntariedade, de checar exatamente a legalidade daquele acordo sem entrar basicamente nos termos, no mérito daquilo que foi decidido entre aquele que detém, né, o poder de promover a ação penal e o acusado. E, da mesma forma, há também uma mudança de postura do próprio advogado que vê nesse instrumento uma possibilidade de uma condição melhor para o cliente que ele defende. Ao longo dessa década e meia, nós tivemos uma série de experiências que permitiram que o Ministério Público, que os advogados criminalistas e o Judiciário passassem a lidar com essa ferramenta quando ela ainda não estava sequer regulada no plano legislativo com a lei de 2013. Sim. Existia a previsão do benefício, da aplicação de benefícios penais, redução de pena, perdão judicial ou outras medidas previstas desde a legislação de 1990, mas não se dizia qual era o procedimento. E esse procedimento ele foi sendo testado aos poucos em casos importantes da história forense brasileira, sobretudo no Paraná, quando foi adotado pela primeira vez esse modo de acordo escrito, clausulado, estabelecendo um procedimento dentro desse novo processo, André. E esses acordos clausulados, eles foram trazidos da experiência do direito comparado, do modelo americano, do modelo italiano, mas sobretudo do modelo americano, que tem uma longa tradição nesse âmbito. E essa adoção desse método foi submetida ao Judiciário. O Judiciário local, no caso a Justiça Federal no Paraná, aceitou o modelo e depois, sucessivamente, os tribunais foram analisando. Houve uma decisão importantíssima de 2008 aqui do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Lewandowski, 2008 ainda, antes da lei, que é de 2013. E no ano seguinte, uma outra decisão muito importante, que eu gosto sempre de frisar, do então desembargador federal Nefe Cordeiro, hoje ministro do STJ, que estabeleceu esse modus faciendi da colaboração premiada numa correção parcial do Estado do Paraná, naquele ano, 2009, e que serviu de modelo para o que viria depois, que é justamente a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2013. No modelo tradicional, o que acontece? A figura do juiz tem uma centralidade. Por que isso? Porque, digamos, todos os esforços das partes de apresentar teses, de refutar teses, enfim, de estabelecer em contraditório ali a produção de provas, ela se destina à figura do magistrado que vai formar a sua convicção para além de uma dúvida razoável e vai decidir pela culpabilidade ou inocência do acusado. Nesse modelo, digamos que o juiz perde um pouco essa condição de regente dos atos processuais. Quer dizer, o processo vai estar muito mais vinculado à negociação das partes, à vontade das partes, né? Se a gente pudesse fazer uma síntese, no modelo tradicional, a verdade ela é extraída, quer dizer, ela existe independente da vontade das partes. Existe uma vontade externa independente das partes. No caso de um modelo negocial, a verdade ela é construída ali negociadamente pelas partes. Então, o que eu percebo, Vladimir, é que nós estamos ainda no momento de transição, mas não só transição, eu diria que nós estamos também no momento de disputa desses modelos. Por quê? Porque, inegavelmente, o modelo consensual, ele contou com muitos apoios na opinião pública brasileira, na medida em que ele soube transmitir melhor uma ideia de eficiência, porque, afinal de contas, o resultado é certo. Sim. Né, e rápido. Quer dizer, você define ali as condições, a assunção de culpa e as coisas acontecem, há uma percepção nesse sentido de que as coisas estão acontecendo. Mas no nosso arranjo institucional, isso talvez tenha impactos que ainda não saibamos mensurá-los todos, entendeu? No sentido de... porque numa leitura convencional da Lei 12.850, o juiz ainda assim seria a autoridade a quem caberia dar a última palavra. Sim. Ou seja, ou é perdão,
ou é redução da pena, ou é conversão restritiva de direitos. Quer dizer, como esse modelo foi um modelo tão forte, que contou com tanto apoio, quer dizer, meio que a homologação do acordo virou um fato consumado e o magistrado, a função dele é um pouco obscurecida por essa questão. Quer dizer, essa é uma questão que eu coloco aqui para a gente debater. Quer dizer, nós temos sim um momento de transição, quer dizer, um forte input de justiça negocial, mas ao mesmo tempo, quer dizer, a forma como nossa tradição processual concebia o processo, essa fórmula está ainda no momento vacilante de entender qual é a função propriamente do juiz. Por exemplo, o juiz, na homologação do acordo, ele examina aspectos de eficácia. Isso não tem acontecido na jurisprudência do Supremo. Essa confrontação já na fase de homologação, se aquela colaboração, ela reúne aspectos que possam indicar, de fato, que a colaboração será eficiente. Enfim, é só um tema para mostrar que nós estamos ainda tateando um espaço ainda que tem muitas questões abertas para serem discutidas e elucidadas. Na verdade, a gente tem, voltando um pouquinho, você mencionou a verdade, né? A verdade no processo penal tradicional, como o processo em geral, era a verdade dos autos, né? Ainda que fosse a busca da verdade real, né? É a verdade cabível dentro de um processo. Nem sempre é possível levar tudo a um processo. É preciso respeitar a privacidade, sigilos e etc. Então, é a verdade que o ordenamento permite. No âmbito negocial, também a gente precisa tomar cuidado, porque não necessariamente a gente está com a verdade real. Quer dizer, eu acho que esse como o Fabiano trouxe esse aspecto, né, eu acho que é importante também para a gente discutir, porque ainda que seja um modelo mais eficiente ou mais aconselhável, ou que seja o que a sociedade quer hoje, né, a gente não pode confundir isso com a circunstância de que a gente estaria trazendo agora finalmente a verdade real para fins de decisão judicial, né? Eu acho que em todos nesses dois segmentos a gente tem dificuldades em trabalhar com a verdade, porque a gente trabalha sempre dentro de padrões jurídicos e eles estabelecem limites necessariamente, porque são direitos das pessoas, né? Esse assunto é um assunto que eu sei que rende bastante interesse, é polêmico. Eu só vou pedir licença para os nossos convidados, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta logo a seguir. Não saia daí. O Reflexões está de volta. Hoje o debate é sobre o juiz e a delação premiada. Então, dando sequência aqui às nossas discussões, né, essa questão da verdade, a própria questão da inexistência de um processo penal tradicional, né, vamos ouvir a opinião aqui do Vladimir. André, sobre a questão do processo, na verdade a gente precisa perceber o seguinte, o fato de existir a colaboração premiada, ou mais amplamente os acordos penais, os acordos de não persecução penal, os acordos em geral de ajuste de conduta criminal, que sejam os tradicionais plea agreements do direito americano, em que o indivíduo fala sobre si mesmo e pronto, e ajusta a conduta, ou os acordos de colaboração premiada que é o nosso tema aqui, eles não prescindem da existência do processo, especialmente na colaboração premiada, o processo tradicional, porque nós temos um colaborador, mais de um colaborador, mas esse colaborador produzirá provas em relação a fulano ou a beltrano. Então, em relação a esses indivíduos, haverá um processo penal tradicional, né? A não ser que eles também se tornem colaboradores. E, evidentemente, não se pode ter uma situação em que todos os acusados de um mesmo fato sejam colaboradores. Então, haverá, simultaneamente, o ajuste penal e o processo penal tradicional, em que a figura do juiz continuará mantendo aquela feição tradicional. Essa feição no processo em que nós temos colaboração premiada muda, na verdade, na minha visão, muito pouco, porque o juiz ele continua presidindo a relação jurídica. Ele é que chancela o acordo. Sem a chancela judicial não haverá a possibilidade das etapas seguintes da persecução criminal, inclusive a corroboração, que é outro tema, né? Quando a gente fala de verdade, é preciso que nós lembremos que, independentemente de se ter um colaborador ou uma testemunha comum, testemunha tradicional, que é vulgarmente chamada de testemunha de acusação, tanto o colaborador quanto essa testemunha são acusadores, no sentido de que vão se sentar diante de um juiz e vão produzir algum tipo de informação que será
contra alguém. Então, nesse sentido, uma acusação. E essa acusação, seja da testemunha, seja do colaborador, sempre precisa de corroboração. Então, é nessa tentativa que é construída a partir da doutrina sobre a prova testemunhal, ou é construída, inclusive, sobre as bases da Lei 2.850, que se exige que o juiz só possa condenar se aquela informação, aqueles dados trazidos pelo colaborador tenham sido corroborados, tenham sido confirmados na atividade persecutória também tradicional. São instrumentos, são meios de prova, né? Não se Isso. constitui provas em si. Meios de obtenção da prova. Meios de obtenção da prova. E tem que ter um cuidado também em relação à própria imparcialidade do juiz, né? Porque, de acordo com o que nós temos na previsão legal, o juiz ele não participa dos termos do acordo. Não pode nem deve, porque nós estamos diante de um modelo acusatório, né? E o Supremo Tribunal Federal já decidiu essa questão justamente sobre a antiga lei do crime organizado, a 9.034 de 95, que tinha lá no artigo 3º uma figura do juiz investigador, e o Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de constitucionalidade, declarou que aquele dispositivo não se adequava ao modelo constitucional de 88. Agora, outras circunstâncias, né, paralelas que o juiz deve controlar, quais seriam? Do ponto de vista da legalidade, me parece, André, que há hoje dois conceitos que estão disputando espaço no que diz respeito aos acordos de delação. Qual seria essa legalidade? Seria a não contrariedade à lei? Então, quer dizer, no acordo nós poderíamos conter várias cláusulas, várias restrições de direitos, contanto que não houvesse uma violação à lei diretamente. Ou é uma estrita previsão em lei. Porque o que nós temos assistido são acordos que trouxeram criativamente muitas restrições. Por exemplo, a criação de um regime domiciliar diferenciado, a previsão de uma multa compensatória civil e penal, a fixação de um teto para a pena privativa de liberdade. Isso nos anexos dos acordos. Quer dizer, isso extrapolou aquele modelo em que o juiz, ao final, decide se é o perdão, se é a redução da pena ou se é a conversão. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa evolução, isso houve recepção, inclusive, na jurisprudência do Supremo, quer dizer, ou pelo menos não houve uma contestação tão frontal. Houve uma contestação, me parece que talvez possa ser tida como um ponto de inflexão, quando o ministro Lewandowski recusou um dos determinados acordos e disse, olha, não, eu entendo que o juiz deve, quer dizer, houve uma extrapolação aqui do conjunto dos benefícios que poderiam ser oferecidos. Então, o que eu percebo é que na consciência dos juízes há hoje, isso pode mudar, repito, nós estamos aqui engateando nesse tema, há uma certa percepção de que a intervenção deve ser uma intervenção mínima na fase de homologação. E nós falávamos do processo, a lei, e de uma forma bastante inovadora, ela previu a possibilidade de não oferecimento da denúncia. Então, em alguns acordos em que não houve oferecimento da denúncia, houve, paralelamente, imposição de restrições de direitos, realmente criando um espaço paralelo ao processo. Sim. Né? Então, acho que nós vamos chegar em momentos que vamos fazer as contas com essas inovações. Repito, me parece que hoje tem prevalecido uma visão um pouco mais acanhada do magistrado no que toca ao controle de legalidade, ou seja, qual é esta legalidade, né? O Supremo, no âmbito da Operação Lava Jato, quando o ministro Teori era o relator, ele dizia, olha, eu tenho que, não cabe ao judiciário se imiscuir na intimidade do acordo, é verdade, nós vamos fazer um controle amplo de legalidade, mais amplo e tal. E eu acho que em algum momento a nossa tradição jurídica vai, digamos, não estou aqui querendo adivinhar, mas vai de alguma forma impor um pouco de maiores limites a esse espaço de criatividade. Essa é a minha percepção. Posso estar enganado, mas me parece que nós vamos caminhar um pouco nessa direção. De toda forma, no momento posterior, o magistrado tem que fazer uma análise de efetividade de tudo aquilo que foi colocado no acordo, até para verificar a validade daquelas regras no caso concreto. Assim, tudo. Ele precisa verificar se aquilo que foi proposto, né, ele se comprometeu a dar informações específicas que vão elucidar ali a materialidade do crime, as circunstâncias em que o crime aconteceu, e em troca de determinados benefícios dentro dessa negociação. Mas ao final,
que o juiz vai avaliar a efetividade? Sim, é justamente nesse final, após a etapa de corroboração, após o momento em que o colaborador prestar as informações que se obrigou a prestar, entregar os documentos que deve entregar, indicar onde os valores eventualmente subtraídos ou desviados estão. Então, nessa perspectiva daquele rol de utilidades que tem a colaboração premiada, tanto Sim. a localização de pessoas, porque a gente não fala só em colaboração premiada no contexto da luta contra a corrupção. A gente tem que lembrar que essa ferramenta ela é útil também para a elucidação de crimes praticados por grupos de extermínio, né? Estupros, qualquer tipo de criminalidade é atendida pela ferramenta, terrorismo inclusive. Então, se nós conseguimos localizar a vítima com vida ou elucidar quem participou do esquema criminoso, perceber onde é que estão os ativos que foram desviados no ilícito, que seja de corrupção ou de evasão de divisas, tudo isso, ao final, será avaliado pelo juiz para dar ou não aqueles benefícios que foram ajustados na primeira etapa. E é importante perceber aí que o juiz tem que ter efetivamente esse papel preponderante nessa etapa, mas lembrando também que, por outro lado, que o acordo ele deve dar alguma segurança jurídica ao acusado. É o que eu ia perguntar, porque de toda forma ele já prestou uma série de informações. De modo que, se essa segurança jurídica não vier na fase da homologação, o que vai acontecer? O Instituto perde a razão de ser, Sim. perde interesse, e nenhum acusado vai se colocar diante da comunidade inteira, às vezes na televisão, para elaborar informações que só ele sabia, e mais, se colocar em risco muitas vezes, se colocar a si mesmo e a sua família em risco e romper todos os laços sociais que ele tenha com aquele grupo criminoso, que às vezes não são laços apenas criminosos, Sim. são laços de vida, sociedades, amizades entre familiares. Então, não se pode também deixar o colaborador, o potencial colaborador, à mercê de uma insegurança jurídica. Mas o maior incentivo para ele, ou um dos maiores, seria a segurança jurídica, que aquilo que, na verdade, o Fabiano estava colocando muito bem. É preciso que a gente defina definitivamente, consolide esse instituto, né? Isso é muito importante, porque será que só o controle da efetividade feito ao final vai corroborar tudo aquilo que foi feito antes, dentro de um espaço que se criou de discricionariedade, de atribuição de uma pena, ou não é, de criação de algumas restrições, como, por exemplo, não é, que a gente até falava aqui, de não recorrer, não é, que às vezes a pessoa assume a obrigação de não levar adiante um processo, de não atuar com ampla defesa. Basta o controle ao final para suprir, o controle ao final da efetividade para suprir alguma dificuldade de controle de legalidade que nós temos, que é uma dificuldade conceitual. Eu acho que o que o Fabiano está colocando é uma dificuldade conceitual, não é uma dificuldade com relação ao Instituto em si, porque esse Instituto rende bons frutos e é necessário à sociedade, não é? Agora, o que eu acho que talvez o Fabiano esteja colocando é que precisa haver uma maior consolidação, né? E por parte talvez até do próprio Supremo, que é quem tem condições de estabelecer precedentes aí dentro disso. Por exemplo, se a legalidade é estar previsto estritamente na lei aquilo que venha a ser utilizado como mecanismo dentro desse instrumento, ou se a legalidade é um controle mero amplo, né? De não fazer algo contra a lei. E essa é sempre uma dúvida que acontece em todos os âmbitos, nesse é mais um, quando a legislação não é suficientemente objetiva, não é? Nós temos alguns buracos na nossa legislação processual e o fato é que, quando há homologação do acordo, é óbvio que o acordo ele se reveste de uma aura de legitimidade. Então, se naquele momento não for feito um juízo mais escrupuloso dos requisitos legais, da sua potencialidade, é óbvio que o mesmo juiz que homologou o acordo terá muitas dificuldades ao final do processo de dizer, olha, nós viemos até aqui, mas de fato não houve, a denúncia contra o delatado não foi recebida, etc. Então, eu digo os buracos porque talvez nós devêssemos pensar também não só nesse novo modelo de justiça negocial, mas também com os nossos déficits do nosso modelo tradicional. Claro. Um deles, a meu ver, é a ausência de uma figura do juiz das garantias. Você poderia ter um juízo que faria o juízo de homologação e outro que faria, ao final, a segunda conferência contra a efetividade. É verdade, tem toda a razão, subscrevo aqui o Vladimir, quando ele pondera bem que, ora, se não houver da parte do
do colaborador a um atrativo, uma segurança, ele realmente vai pensar duas vezes. Agora, nós precisamos que essas coisas estejam consagradas na lei, porque a oferta também de benefícios que não tem amparo, pelo menos não há um suporte expresso, também não sei que medida isso contribui para uma relação de transparência e para que todos possamos nivelar realmente as expectativas com base nas previsões legais. Uhum. Então, acho que é isso que nós temos. E toda essa fase pré-acordo, porque a fase pós-acordo, a lei, bem ou mal, ela avança bem. Mas o pré-acordo, quer dizer, as fórmulas, o prazo para se encerrar um acordo, como é que se dá, se há ou não um disclosure, um registro, uma cadeia de custódia em relação às informações sigilosas, enfim. Essa parte pré, eu acho que é ainda um grande campo para a gente avançar ainda. Como a gente chegou ao final do programa, né? Eu queria passar a palavra ao Vladimir só para que, se ele quiser fazer uma última consideração também a esse respeito. Não, concordar aqui com o Fabiano, realmente a legislação precisa ser aperfeiçoada, então, de fato, nós temos duas etapas, essa do pré-acordo e a última, a da dosimetria, porque não fica muito claro o que é que se pode efetivamente negociar. Então, nessas duas perspectivas, eu acho que o Congresso Nacional e, obviamente, também o Supremo Tribunal Federal tem um grande campo para estabelecer essas balizas e trazer, de fato, mais segurança jurídica para essa ferramenta que é extremamente importante para a luta contra o crime organizado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Certo. Queria agradecer a consultora da TV Justiça, Gisele Reis, agradecer mais uma vez nossos convidados pela participação e agradeço também a você que acompanhou o nosso programa. Se quiser rever reflexões, ele fica disponível no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.